Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no nosso Conexão Campo e Cidade, mais uma vez, e o nosso querido Roberto Rodrigues está na Indonésia, verificando o que está acontecendo por lá. Marcelo está na Itália, na Toscana, né, observando lá os andamentos dos terroir italiano. E hoje nós temos aqui conosco a Letícia, nossa querida ídolo do mundo de olho no material escolar, o Antônio da Luz, da Farsul, que está lá numa batalha considerável, e um convidado que eu admiro muito, um convidado muito especial, que é o Zé Carlos Polidoro. O Polidoro é o maior estudioso, o cara que mais entende dos solos brasileiros. Ele foi chefe da Embrapa Solos por muito tempo. Hoje ele está numa função especial no Ministério da Agricultura. E eu brinco com o Polidoro que nós, inclusive, conseguimos superar a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador diz: não jogue sementes em terras inférteis, em solos inúteis. E conseguimos transformar este país aqui num país de solos agricultáveis, férteis, graças aos estudos espetaculares dos solos tropicais. Então, hoje nós temos aqui conosco o Polidoro, que ele é coordenador técnico de um evento que ocorre no Rio de Janeiro, a partir do final de julho, nos dias 29, 30, 31, 1 e 2, 29, 30, 31 de julho, 1 e 2 de agosto, que é o Rio Mais Agro, com uma proposta de mostrar para o mundo este Brasil agroambiental extremamente competitivo, competente, e que nós precisamos mostrar com muito mais, eu diria, competência, até estética, né? Precisamos mostrar isso com muito mais valores na arte da própria persuasão. E o Polidoro também está envolvido num programa que eu considero estratégico para o futuro do agro, que é a conversão, o programa de conversão de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em cultivos modernos, sustentáveis. Então, vamos tratar com ele esses dois temas aqui para começar, e depois vamos para as conversas aí todas que precisamos tratar do agro brasileiro. Então, eu começaria fazendo aqui a primeira pergunta para o Polidoro. Polidoro, bem-vindo. E Rio Mais Agro, a missão estratégica que está por trás desse evento em Rio de Janeiro, né, que é uma vitrine para o mundo, e você me falou que você tinha ali um compromisso pessoal de fazer isso, em função até do tempo que você trabalhou ligado ali à Embrapa Solos, que fica lá num lugar maravilhoso, né, do Rio. Então, o teu boa tarde para todos nós, e me explica para a gente a missão desse Rio Mais Agro, por favor. Bom, boa tarde a todos que nos assistem no programa Campo Cidade, ao meu amigo e parceiro de várias jornadas, Zé Luiz Tejon. Quero cumprimentar também o Antônio da Luz e mandar um abraço ao Rio Grande do Sul, né, fraterno, mais que tudo nesse momento. E a Letícia, né, que é a rainha aí do ensino, né, no campo, e toda essa mudança de paradigma, né, que nós temos de criar aí a opinião, desde os piquititos até os maiores, né, sobre como que é a realidade do país, como um país agrícola, como um país que cuida dos seus recursos naturais, né? E mais uma vez, Letícia, eu coloco a Embrapa Solos com o programa Embrapa Escola, né, sobre solos e água à disposição de vocês, tá ok? Que vai ser uma experiência tremenda. Bom, Tejon, o Rio Mais Agro, ele é uma provocação ao Brasil como um todo, obviamente o Brasil agro, mas eu posso dizer que todos os mais de 200 milhões de brasileiros que têm como a agricultura, a pecuária, a agroindústria, em qualquer nível de perfil de produção, né, seja familiar ou empresarial, como um motivo de orgulho para esse país e para todos os nossos cidadãos, pela maneira que nós construímos a segurança alimentar nesse país e a segurança alimentar de muitos países no mundo, né?
O país fez isso baseado em ciência, primeiramente, né? Como você mesmo já parafraseou hoje, né? Ninguém acreditava na produção de alimentos nas terras inférteis eu posso dizer do Brasil, mas da parte sul do país, né? Aqui no Brasil, África e etc. E hoje não há dúvida que é daqui que sairá a segurança alimentar para países da parte superior do mundo, né? Então, nós resolvemos fazer o Rio Mais Agro quando nós recebemos aqui em 2018, no Rio de Janeiro, no estado em que eu trabalho há 27 anos, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, né? Sou de Minas Gerais, mais de 5 mil cientistas do solo, na primeira vez que o Congresso Mundial de Ciência do Solo aconteceu no país, e os próprios cientistas não tinham uma ideia clara do que estava acontecendo nesse país. Por exemplo, o que nós considerávamos à época, e está se consolidando, uma terceira revolução verde, em que nossos sistemas integrados, que o melhor exemplo é a integração lavoura-pecuária, estavam num crescimento e uma adoção vertiginosa. Hoje nós temos chegando aos 20 milhões de hectares de sistemas integração lavoura-pecuária-floresta que nenhum país do mundo praticava e hoje nos copia, que é você ficar 9 meses, até mais, cultivando a terra e preservando-a cada vez mais, né? Então, a ideia foi, vamos fazer um evento no Campo Neutro do Rio de Janeiro, né? E o Rio Mais Agro vai acontecer no Campo de Golfe Olímpico do Rio de Janeiro, que é uma reserva ecológica, né? Em que nós, primeiramente, iríamos resolver o discurso interno, ou seja, essa disparidade de discursos, desde o Estado do Estado governamental até o Estado privado, ela tinha que terminar, né? Porque nós estamos dando literalmente um tiro no pé quando nós brigamos entre nós por sermos um país exportador, né? E o segundo é deixar claro quais são os desafios que o mundo enfrenta e o Brasil assumir o protagonismo do desenvolvimento agroambiental sustentável. Porque o que nos assustou à época foi que eu ainda na Embrapa Solos, recebi uma demanda do Itamaraty dizendo, olha, a OCDE agora tem 11 indicadores agroambientais que ele categoriza os países, são bons ou ruins na agricultura, em função desses 11 indicadores. E foram indicadores que, em momento algum, olharam para a agricultura tropical, olharam para a agricultura de clima temperado. E nós ficamos péssimos nos indicadores. Então, de lá para cá, nós fizemos totalmente um trabalho bastante forte com a OCDE, e hoje eles estão mudando os parâmetros de comparação dos países. E o Rio Mais Agro, então, quer mostrar isso, né? Olha, o Brasil, é, de fato, a maior potência agroambiental do mundo. E nós temos números, dados muito claros para provar isso. Mas nós temos que colocar isso no nosso discurso. Então, nós teremos, desde as maiores autoridades públicas do Brasil, ministros, governadores, vice-presidente Geraldo Alckmin já está confirmado, 5 estados terão seus governadores aqui presentes, os grandes líderes do setor privado, João, que foi você mesmo que, né, os trouxe para o evento como curador do conteúdo do evento, porque é o setor falando para o mundo, não é o governo falando, não é uma ramificação da agropecuária falando, é o setor, é o país e, principalmente, a opinião pública tem que mudar. E aí o Grupo Band está sendo fundamental, né, para que a gente leve essa mensagem e ela perdure após o dia 3 de agosto, né? E que nós queremos mesmo fazer uma carta do Rio de Janeiro, uma carta agroambiental do Rio de Janeiro para entregar para os dirigentes que estarão no país por ocasião do G20. Né? Muito bom. Então, que nós inauguremos essa nova fase a partir do Rio Mais Agro. Legal, Polidoro. Letícia, sua colocação, por favor. Polidoro, que maravilhoso ouvir isso, né? Primeiro, a importância da trajetória da pesquisa para nos colocar como país que promove a segurança alimentar, a segurança energética agora também, e esse trabalho todo que nos fez sentar na mesa dos adultos, né? E nos configurar como um país, assim, protagonista disso tudo, mas temos que informar. E realmente começamos aí por várias vias, inclusive
educação. Esse evento pode ser até um treinamento para a própria COP, né? Porque teremos muitos participantes internacionais também, e teremos que levar essa mensagem para fora também. Mas o que eu ia perguntar para você é um pouquinho mais relacionado. Depois de mapeadas essas pastagens assim degradadas, cruzando a localização delas com os diversos tipos de dados, zoneamento agrícola, logística de transporte, estocagem de grãos, o governo já sabe o montante por região onde vai ter essa conversão do uso da terra, onde ela é mais propícia para a produção de grãos? Quais os estados que vai ter um crescimento de lavoura? E também qual será essa conversão de pastagens em grãos, a porcentagem de LP, LPF, florestas e pastagens também mais intensivas? Você poderia passar um pouco de dados para a gente em relação a como vocês estão enxergando essa divisão no Brasil com esses 40 milhões de hectares? Tá. Muito bem, Letícia. É bem interessante falar sobre isso, porque há algumas dúvidas muito ainda, digamos, primárias sobre o programa, que ele é muito novo, né? Então, é muito bom. Primeiro, por que chegamos a 40 milhões de hectares? De onde que veio isso, né? Isso veio de um trabalho liderado pela Embrapa Territorial, com várias unidades e parceiros, né, de várias universidades e do setor privado, que pegou os dados e cruzou a aptidão das terras para vários usos, inclusive, principalmente aqueles que têm aptidão para agricultura intensiva, porque ali se pratica a produção de grãos, de fibras, né, de produtos energéticos, de hortaliças e frutas, são agricultura intensiva, com a área em que nós tínhamos uma degradação das pastagens de nível moderado, porque você tem 3 níveis, teoricamente, leve, moderado e elevado, né? E alto. E aí, no nível moderado, que o entendimento é a viabilidade da recuperação, a viabilidade econômica da recuperação, foi cruzado com a aptidão daquela terra e aí chegamos aos 40 milhões. Só que nesses 40 milhões de hectares, nós tínhamos uma discussão muito importante com o Ministério do Meio Ambiente, porque era converter para quê? Né? Então, nós temos algumas tipologias, né, de conversão, por exemplo, pastagem para pastagem. Simplesmente você melhorar a pastagem para a produção animal. Né? Essa é uma conversão importante que vai acontecer. Né? E ela é importante por quê? Porque ela é um agente fundamental para diminuir a pressão sobre a expansão da bovinocultura, principalmente para áreas ainda com cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica. Então, você aumenta a produção por área, isso aí é muito simples de se entender. Então, essa conversão é muito importante. A outra conversão, que é muito óbvia, que já até ocorre, né? Mas nós vamos estimulá-la, é de pastagem para culturas agrícolas anuais. Então, milho, soja, algodão, porventura não é anual, mas cana-de-açúcar, né? É uma outra conversão que se faz muito importante e ela será estimulada nitidamente para os sistemas integrados, onde você faz a integração lavoura-pecuária, pelo menos, né? Então, essa é uma outra tipologia que nós vamos trabalhar fortemente. E tem uma outra que ela é extremamente complexa pela quantidade de alternativas, mas ela é fundamental, que é não focada na atividade agrícola em si para a qual será feita a conversão, e sim que tipo de propriedade rural e que tipo de região está aquela pastagem. Estou falando de agricultura familiar. Áreas que têm inúmeros hectares contínuos de pastagens degradadas, mas que estão divididos em pequenas propriedades. Então, essas pequenas propriedades, elas fazem de tudo. Né? Elas produzem tudo. Você pode dizer, tem muito leite? Tem muito leite. Né? Então, os programas de estímulo à produção de leite vão ser envolvidos, né? Estão sendo envolvidos tanto pelo MDA como pelo setor privado, e nós vamos trabalhar com essa opção. Né? Mas o mais importante, quando se trata dessa gama, essa cesta, né, de diversidade que a agricultura familiar produz, é a conversão da pastagem em si, né? E não o produto para o qual será aplicado, tipo de atividade. Agora, tem uma outra tipologia que é tão importante quanto, que é converter
dos 40 milhões de hectares, uns 12 milhões, eu vou dizer de onde que vieram esses 12, para recuperação ambiental. Simples e unicamente para recuperação ambiental, que pode ter uma atividade econômica. Por exemplo, os sistemas agroflorestais, onde você pega uma área de pastagem degradada, aí você pode até ter a opção de ir para áreas que estão em um alto grau de degradação, não é excludente, entende? Porque aí pode ter uma viabilidade econômica, porque para recuperação ambiental, os programas têm taxa de juros menores, tem subvenção econômica, tem fundos como o Fundo Clima e outros mais internacionais, um grande atrativo, que nós vamos dar bastante força nessa tipologia, porque aí está vindo, por exemplo, a alternativa do cacau no norte, que é um cacau cultivado em sistema agroflorestal, em que nós estamos trazendo o cacau, que é nativo, mais a amêndoa, né, tipo a castanha, que é nativo, o açaí, que é nativo, e espécies florestais nativas que vão se regenerando, e é viável economicamente. Já existe esse trabalho feito pela CEPLAC, várias empresas privadas. Então, o cacau é um grande exemplo. O próprio café associado com essas espécies perenes, como em Minas já se tem o café com abacate, o avocado, né, que inclusive torna o saldo de carbono do café positivo, porque a cafeicultura em si não consegue, né, neutralizar a emissão de carbono, que ela usa muito insumo e exporta muito material, mas se você faz essa associação, então nós estimularemos o café com esses consórcios para áreas de pastagem degradada que tem aptidão, né? E áreas que são até com relevo bastante acidentado. Então, essas tipologias estão muito claras no programa que nós estamos construindo. Nós temos, pela força do decreto, um prazo para construir todo o programa, que vai durar por 10 anos, pelo menos, né? Que é o decreto. Então, até o final do ano, nós vamos ter tudo isso claro, as linhas de crédito, a parte técnica, como é que vai ser a assistência técnica, quais são as áreas, mas aí, em resumo, o Cerrado, realmente, e ali a região do Matopiba, né, terão as maiores áreas, que é onde tem a maior parte das pastagens degradadas com aptidão para conversão para agricultura, principalmente grãos. Muito bom, Polidoro. Vamos passar para o Antônio. Antônio, por favor. Muito boa tarde, Tejon, boa tarde, Letícia, e boa tarde muito, muito especial ao Polidoro, que nos acompanha aqui nessa tarde e nos traz essas informações extremamente úteis e relevantes. E eu fiquei muito entusiasmado com essa ideia do Rio Mais Agro, porque todo o fórum, todo o espaço onde nós tivermos a oportunidade de debater internacionalmente, mostrarmos o que nós estamos fazendo e, sobretudo, fazer o pessoal do hemisfério norte entender que a agricultura tropical tem as suas nuances, tem as suas condições, as suas peculiaridades, nos traz para um outro patamar de percepção internacional, de visão das pessoas em relação ao nosso produto. Então, que bacana, Polidoro, que tu estás à frente desse processo, e que bom que esse Rio Mais Agro vai sair. Tenho certeza que com apoio do Tejon não tem chance de dar errado. Eu queria te fazer uma pergunta que ela tangencia um pouco esse debate, mas eu não posso não aproveitar uma pessoa com tanto conhecimento em solos para fazer a seguinte pergunta. Eu estive há uns 2 meses atrás participando de um fórum global sobre segurança alimentar. E, obviamente, que as questões de segurança alimentar e também de preservação do meio ambiente, elas andam juntas, né, evidentemente. E me chamou a atenção que muitos estudos vieram com o seguinte sentido, que a intensificação da produção, ela é um passo importante para a proteção ambiental. Porque cada hectare que eu faço produzir mais, significa menos pressão por abertura de novos hectares em algum lugar do mundo. E aí eu lembro eu não entendo muito do assunto, mas acompanhei muito palestra de muitos agrônomos, Brasil afora, e especialmente o Dirceu Gassen, aqui no Rio Grande do Sul, falecido, lamentavelmente, que falava da importância do solo para o aumento da produtividade
e na reservação de água. Eu me lembro também que muita gente falava que o solo ele é mais importante de ter o solo organizado do que botar uma estrutura de irrigação, porque uma estrutura de irrigação sem um solo bem organizado se perde capacidade de produção e de desempenho. Eu queria te ouvir, Polidoro, a respeito deste ponto. Eu queria aprender contigo, assim como nossa audiência, sobre o quanto vocês acreditam na Embrapa e o quanto o Rio+20 pode trazer essa temática do papel que o Brasil tem com a intensificação, de produzir 1, 2, 3 vezes no mesmo hectare, e isto só é possível com fortalecimento do solo, com enriquecimento do solo, e o que o Brasil precisa ter atenção para que isso que hoje é uma vantagem para nós, a meu depois não vire uma desvantagem. Antônio, obrigado pela oportunidade, né? Mas o princípio é o seguinte: a ciência do solo nos mostrou 2 pontos importantíssimos que são o fundamento da agricultura brasileira e dessa intensificação que nos traz esse sucesso todo na produção. O solo faz 2 coisas muito importantes. Ele reserva água em abundância, mais do que qualquer outro compartimento, né, num ambiente, né? Então, e ele é um grande filtro, ou seja, o solo reserva água em quantidades imensas, e os solos brasileiros, por serem tropicais, são muito profundos, então eles são caixa d'água imensas, né? Muito mais do que no continente europeu, por exemplo, que são solos menos profundos. E ele faz essa filtragem que a água volta para o lençol freático e volta para os aquíferos limpa, né? Então, esse fenômeno é muito importante. O outro, ele acumula carbono orgânico. Isso é muito importante, porque são os 2 fatores de produção mais importantes para a nossa agricultura. Matéria orgânica ativa, que dá toda a vida e a saúde do solo, e o nosso solo ele é capaz de acumular muito carbono. Nós estamos ainda muito aquém da capacidade de acumular carbono que nossos solos têm. Por isso que quando você pratica uma agricultura com plantio direto, bem feito, quando você faz integração lavoura-pecuária, que o capim entra, a produtividade vai lá para cima, de todos os fatores. Por quê? Porque você está introduzindo carbono orgânico no solo, que junto com a água são os 2 mais importantes fatores de produção. Eu sou da área de fertilizantes e digo que os nutrientes NPK vêm depois disso, né? Então, o nosso grande diferencial é que nós sabemos exatamente como acumular água e carbono nos nossos solos. Muitas das vezes nós não fazemos porque a nossa assistência técnica tem deficiências, né? Que às vezes o fator econômico de produzir cada vez mais em monocultivo impera em algumas regiões, em algumas alternativas. Então, se nós fizermos o que o conhecimento científico mostra, nós vamos ainda ter muito aumento na produtividade de soja, de milho, de algodão, e além do mais, nós ainda vamos ter uma outra grande vantagem, que é diminuir a necessidade de expansão da agricultura. Vou te dar um dado histórico que comprova isso. Tem um estudo da Embrapa, feito em 2021, que chama Efeito Poupa-Terra. Se calculou o seguinte: quanto que nós deixamos de ocupar de território porque nós intensificamos a agricultura, seja com melhor genética, seja com melhores práticas agrícolas, seja com sistemas mais complexos. É equivalente a 4 estados do norte, só área de soja. Então, significa que nós poupamos Rondônia, Roraima, Acre e o Amapá de área que não foi desmatada no país, porque nós intensificamos. E o fundamento está realmente no conhecimento e no entendimento do potencial dos solos brasileiros, né? E isso é muito importante. E para nós não existe condição de um divórcio acontecer na natureza. Ele nunca vai acontecer. É entre o solo e a água. Esse casamento ele é indissociável. Então, toda vez que você fala em solos, você está dizendo água. Eu trabalho com água. Olha só, meu caro Antônio, Letícia, é importantíssimo
E a gente tem praticamente aí um desperdício de potencial, né, existente quando não utilizamos essa visão. E a tua pergunta, Antônio, permitiu ao Polidoro dar uma aula e a Letícia fazer aquela colocação sobre para onde vamos, né, nesse rumo desses 40 milhões de hectares. Conectando o programa de conversão de 40 milhões de hectares com o Rio Mais Agro e com o objetivo de vai ter um G20, vai ter a COP30, esses elementos todos acontecendo aqui no Brasil. Essa colocação integrada dessa competência agroambiental, de uma disponibilidade de 40 milhões de hectares sem arrancar uma árvore, totalmente agroambiental. Polidoro, você crê que isso terá efetivamente um impacto a nível internacional, a nível da mídia internacional? É algo que vai nos trazer uma imagem forte, positiva, inclusive de segurança, né? Segurança perante até mudanças climáticas no mundo e no próprio Brasil. Como é que você sente isso nesse ambiente, nessa vitrine para o mundo? Tejão, o programa de pastagem, ele tem uma característica interessante, que ele colocou luz, muita luz, um holofote mais ainda intenso, em ações que o governo e o setor privado já estavam fazendo e de muito sucesso. Por exemplo, o plano ABC, né? ABC+, hoje. Cara, ele tem seis tecnologias que você tem que adotar, né? Plantio direto, reciclagem de resíduos, fixação biológica de nitrogênio, integração. Elas são o grande lance do negócio, né? O programa de pastagem falou assim, cara, vamos virar isso tudo para pastagem. Aí, o que dá? Dá um impacto muito maior, né? Porque pessoas como Ratan Lau, Prêmio Nobel da Paz, etc., né, e outros, e assim, e a comunidade europeia, eles olham para o Plano ABC como algo que eles querem comprar. Produtos produzidos sob a égide do Plano ABC, eles são bem aceitos na Europa. Então, esse trabalho já vinha sendo feito. O programa de pastagem disse, agora nós vamos colocar o guiso no nariz na narina do boi e levar essa história com mais potência, né? Vamos recuperar 40 milhões de hectares, porque não é fácil falar isso, tá, João? Porque é um novo Brasil produzindo, quase. Hoje nós produzimos tudo em 65 milhões de hectares. Em 10 anos, nós vamos fazer o que fizemos em 5 décadas. É um tanto quanto assustador. Mas aí vem, e o que mais me motiva a dizer que estamos claramente com os pés no chão, literalmente, é que vêm as críticas. Olha, vocês vão jogar o preço da soja lá embaixo, porque vocês vão produzir soja em 40 milhões de hectares, vão quebrar os produtores do Brasil inteiro, do mundo. Não é verdade. Óbvio que não é isso, né? A motivação principal não é essa. Porque se você olhar a demanda por soja, demanda por alimento no mundo, ela é crescente. Então, eu não posso olhar hoje o que vai ser amanhã, né? E outros detalhes. Vocês vão expulsar as pastagens, o boi do pasto agora, e o boi vai entrar para dentro da floresta e do cerrado. Não é verdade. Não é verdade. Isso é uma mensagem especulativa. Porque fala, se você vai converter pastagem em grãos, onde eu vou botar meu boi? Na mesma pastagem. Seja ela junto com grãos, ou seja uma pastagem melhor, que eu não preciso de 10 hectares por unidade animal. Vai ser o contrário, né? Que é uma agricultura intensiva. Então, quando a gente vê esses movimentos do mercado, e nós sabemos quem tem mais interesse em que o Brasil continue produzindo, aumentando a sua produção, mas de forma módica, né? Ou que nós tenhamos aí poucos grupos produzindo muito e muita gente passando fome, da classe pobre dentro do campo, né? A classe média rural inexistindo. Você tem a classe pobre e a classe alta no meio rural, né? São os grandes produtores e os pequenos. E a média, que é a melhor de todas, que é aquele que está pequeno, que está capitalizado, né? O programa de pastagem pode fazer isso, porque ele não mira o tamanho do produtor, ele mira a pastagem, né? Tudo bem. Então, assim, nós estamos muito com os pés no chão. O programa de pastagem, esse decreto, ele veio para falar, olha, agora nós juntamos tudo que temos num caminho só. É meio que, sabe, colocar o foco.
Inclusive, um painel inteiro do Rio Mais Água vai ser para isso, para poder, né, colocarmos bastante discurso aí Interessante. virado para o mundo. Acho que a gente não pode esquecer que nós importamos muita coisa, né? A gente esquece que a gente importa cacau, a gente importa borracha, a gente importa trigo, a gente importa muita coisa. E também tem o mundo do biocombustível, que é um cenário aí para frente simplesmente extraordinário. Mas queremos agora... Eu queria só perguntar uma coisa. Por favor. Diga lá. Eu ia trazer exatamente essa questão aí sobre se a gente vai inundar o mercado, né, Polidoro? Porque realmente 40 milhões de hectares é muito, mas você já trouxe parte dessa explicação e, pelo jeito, o programa ele está dividindo bem aí entre os diferentes solos e análise para que a gente possa equilibrar isso. Mas eu queria só que você trouxesse, como a gente tem muitos produtores aqui nos assistindo, quais são as estratégias nesse plano que você pode contar aqui para a gente, que além da disponibilidade de financiamento e para... O que mais a gente vai fazer? Esse plano vai trazer para os produtores? Existe algum tipo de divulgação prevista, fortalecimento de assistência técnica, gerencial, né? O produtor que vai querer participar desse plano, como que ele tem que fazer e quais vão ser os benefícios ali, e não só benefícios, treinamentos mesmo, e disponibilidade não só de dinheiro, mas de assistência. Então, a parte de financiamento é fundamental, como você colocou, isso, né, nós estamos já bastante avançados, mas o grande diferencial realmente é a parte de tecnologia e conhecimento. Nós estamos bolando, isso não é uma equação muito fácil, mas já há várias estratégias já bem consolidadas que nós vamos divulgar. Tem uma reunião do conselho, do comitê gestor do programa em agosto, né? Então, lá nós vamos fazer uma divulgação já das iniciativas que já estão consolidadas, né? Mas assistência técnica e transformar o produtor em um ente autônomo na conversão de pastagens é o principal foco, além da parte de fomento e financiamento. Ou seja, nós estamos bolando uma maneira de fazer uma transferência de conhecimento e tecnologia que não seja assistencialista. Ou seja, a gente está bolando um jeito de fazer o seguinte, tornar os produtores rurais, os executores da atividade autônomos nesse aspecto. Então, hoje nós temos muito EAD disponível, mas o caminho de usar esse EAD não é fácil, não é simples. Nós temos as cooperativas, né, de todos os tipos e tamanhos, né? Nós temos o sistema Senar, né? E nós temos a Anater, que é a empresa nacional Agência Nacional de Transferência de Tecnologia, que esse é um propósito para ela muito importante, né? O programa está sendo visto como um propósito para a Anater ser mais fortalecida. E as assistências técnicas que funcionam nos estados, nós estamos buscando uma maneira, porque isso é muito heterogêneo no país, né? Por exemplo, você tem uma Emater muito boa no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, por exemplo, né? Funciona bem, está acostumada, já é histórico. São Paulo tem também, né, Tejão, a Casa do Fazendeiro, né, etc., que é fantástico. Então, assim, mas o objetivo principal é transformar a assistência técnica de assistencialista para capacitadora, para tornar autônomo, porque isso faz parte do processo, para a gente tirar os produtores da classe média baixa, da classe baixa, né, pobre, no campo, para a média, nós temos que dar esse tipo de autonomia para escolher o melhor caminho. E toda vez que ele precisar de uma assistência, ela tem que estar ali pronta, mas é preciso que, como você falou, a sucessão passe a ser focada em capacidade, para ter a escolha certa. Porque o maior problema, medo nosso do programa de pastagem é converter e depois a coisa voltar como um tsunami em cima da gente. Você estimula agora, um monte de gente converte, mas não é sustentável, porque a pessoa não sabe nem como é que ela fez aquela conversão, porque foi um pacote tecnológico para dentro da fazenda, da propriedade dela, e depois a gente acaba o programa e aí eu não sei o que fazer. E aí agora? Não tem autonomia, não é sustentável, meu negócio não dá lucro, vai virar um tsunami em cima da gente. Nós talvez aumentemos a área de pastagem degradada se isso acontecer, né? Então, há uma preocupação muito grande, nós estamos já com uma boa
um bom avanço. Nós estamos trabalhando desde janeiro, né? Para que até o final do ano, nós não temos pressa, mas temos tempo, né, determinado. Mas para que isso seja perene, né? Então, a palavra-chave é autonomia de quem vai executar a conversão de pastagem em si, seja ela qualquer que seja, qualquer o modelo, né? Isso é o que a Muito gente bem. está buscando. Legal, Polidoro. Antônio, eu acho que agora podíamos, já indo para a segunda parte aqui do nosso programa, abordar temas que eu sei que você gostaria de trazer, e eu não posso deixar de perguntar a você, Rio Grande do Sul, o estágio atual, as perspectivas, o que acontece lá, e até uma pergunta que talvez se ligue com o conhecimento do Polidoro. Os solos do Rio Grande do Sul, que foram afetados pela enchente, eles estarão aptos para um novo plantio, né? Acho que é até uma questão que depois o Polidoro pode nos ajudar. Mas, Antônio, por favor. Bom, Tejon, esse é um assunto que tem nos preocupado muito, muito mesmo. Tem nos preocupado sobremaneira aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque, Polidoro, nós temos vários níveis de impacto da enchente, né? Nós temos alguns lugares em que nós tivemos uma enxurrada, imagina um rio atingindo 36 metros de altura, né? O Taquari, por exemplo, que o normal é 15 ou coisa parecida, chegou a 30 e poucos, 36, eu acho, o nível recorde. Então, aonde ele passa levando tudo, e inclusive solo. E outros lugares nós não tivemos o efeito da devastação pelo rio, mas nós tivemos uma situação em que choveu tanto, mas tanto, que encharcou o solo e áreas que têm aclividade desbarrancaram. E é interessante que essas áreas, Polidoro, elas são de mata nativa, mata atlântica principalmente. Foi tanta chuva, que quando a gente olha as imagens que foram feitas, as imagens aéreas, sobretudo sobre o Rio das Antas e o Rio Taquari, a gente vê assim, ficou listrado os morros, porque simplesmente desbarrancou a área de mata nativa. E essas áreas que teve quedas de barreiras em estradas, também são áreas de mata. Então, nós temos perdas de solo de toda a natureza. Nós temos perdas de solo por matas nativas, nós temos perdas de solo em propriedades rurais que foram devastadas. Tem uma propriedade que serviu, inclusive, de modelo desse assunto, que a propriedade do produtor ficou só pedra. O solo que tinha em cima, ele foi simplesmente arrastado pela força das águas. E temos outros produtores que não tiveram a sua propriedade arrastada pelas águas, mas tiveram problemas semelhantes a esses que nós vimos acontecer com as matas nativas. Choveu tanto, mas tanto no mês de maio, que houve perda de nutrientes do solo, que houve perdas de matéria orgânica, da palhada, principalmente o produtor, com muito sacrifício, foi formando aquela palhada, aquela matéria orgânica. E aí, então, nós temos hoje uma situação em que existe uma preocupação para os próximos anos, em termos de produtividade. Claro, aquele que ficou sem solo nenhum, né, esse daí, até a minha pergunta, como é que recupera um solo que chegou nesse ponto, se é que tem recuperação. E para esses produtores que compõem a maioria dos casos, que não tiveram uma perda 100%, mas que o excesso de chuva levou matéria orgânica e levou fertilidade do solo, o que fazer numa situação dessas? Sim, Antônio. Polidoro, vai lá. Vamos lá. Bom, os diagnósticos estão aí correndo, né? Está sendo muito rápido, porque hoje tem muita tecnologia, né? Que ajuda. Então, vai ser mais precisa a estratégia de recuperação. Mas eu vou te falar em termos gerais sobre casos que você colocou aí que assim, dá para a gente conversar com bastante profundidade.
Olha, as áreas em que o rio levou e ficou só a pedra eram áreas do leito do rio, né? Em que ali é uma região de depósito de sedimento. Rapaz, nessas áreas, eu vou te dizer que vai ser mais uma ação de engenharia do que de técnica de conservação de solo. Ou seja, se quiser, ali terão duas alternativas. Ou você volta para aquilo que a lei pede, né? O Código Florestal pede, que é o ideal, ou seja, que aquela área ali seja reservada para mata ciliar, para que na próxima ocasião de extremo clima não aconteça esse tipo de prejuízo, ou você reconstrói o solo de uma maneira muito cara e muito complexa. Então, essas áreas realmente é muito pouco provável que se consiga voltar com a agricultura. Muito pouco provável. O ideal é o quê? Essas propriedades, elas têm áreas que são a montante, né? Você tem áreas que estão ali mais próximo da encosta ou na própria encosta e que foram menos devastadas, foram menos atingidas, porque essas áreas receberam sedimento. Então, o solo foi coberto muitas vezes, aquela área fértil ali, em que o produtor fazia, recebeu uma camada de alguns centímetros, né? Isso eu estou dizendo que normalmente acontece quando há esses eventos assim de enchente. E ali você corrige, não tem problema. Porque ali tem areia, argila, né? Você construiu praticamente um novo solo, pobre, muitas vezes, muito provavelmente em nutrientes, mas você não é caro fazer isso, não é inviável. Você volta com a agricultura para ali, né? Volta até quase como ela era antes, porque a topografia é a mesma, né? E ali a água, o recurso hídrico para isso é o mesmo, então você recupera com tranquilidade. E nas áreas de encostas, realmente aí é mais ainda viável, porque você faz a recuperação como se faz nessas vossorocas de áreas degradadas, você recupera com a revegetação. Por exemplo, a Embrapa Agrobiologia tem técnicas muito, muito bem feitas há décadas de pegar essas áreas impactadas pela erosão extrema, que foi o caso, e revegetar, vira uma nova floresta, uma nova mata, né? E ali você para com o problema da enxurrada, para tudo. Mas, sobre tudo isso, o mais importante é pegar o trabalho da Universidade Federal de Santa Maria, a URGS, a Embrapa, as unidades da Embrapa que tem lá. Esse movimento está acontecendo e se basear em toda a reintrodução da agricultura onde foi devastada na aptidão agrícola da terra. Porque, na verdade, muitas das áreas ali que foram levadas pelas enxurradas, e aí não é só agricultura, também é ocupação habitacional, né, etc., elas agora, nesse momento de tristeza e de catástrofe, é uma grande oportunidade de redesenhar, de implantar da maneira mais segura e correta no aspecto técnico. Então, no caso da agricultura, é a aptidão agrícola. Você tem ali o cruzamento do tipo de solo, do relevo, do clima, e você, então... Sabe o zoneamento de risco climático para a soja? É mais ou menos isso, né? Uhum. É a aptidão agrícola das terras. Aí você vai ter se é para plantar fruta, se é para plantar hortaliça, se é para ter pastagem ou se é para preservação. Se basear nisso, a agricultura do Rio Grande do Sul volta forte, porque no Rio Grande do Sul tem muita terra agricultável, é um estado que tem... Por isso que ele é forte na agricultura, ele tem muitas áreas aptas, mas as áreas mais afetadas, muitas delas não eram inaptas por algum motivo. Né? Como essa de beira de rio. Né? Ali era para ter mata ciliar. Né? Que não é só por causa do Código Florestal, não é porque é bom. Né? Então, como nós estamos no zero, começar do zero em muitos lugares, creio que esse seja o melhor caminho. Porque aí você vai ter uma agricultura muito mais segura do ponto de vista, não só por causa de catástrofes para o agricultor, mas do ponto de vista da sustentabilidade mesmo, dele ter ali um ambiente que gasta menos insumo, que é mais produtivo, né? Justamente porque você plantou certo, na hora certa, no lugar certo, né? Aquilo que é o recomendado, sabe? Então, é uma oportunidade imensa. Não é fácil. Antônio, olha que contar, hein? Que mãos à obra danada aí. Vai ser uma odisseia. Feijão que eu nem comentei, né?
Mas o presidente Gedeão, junto com o pessoal da CNA, com o Daniel Carrara e com a turma do Senar aqui do Rio Grande do Sul, enfim, nós fizemos uma andança aí pelo estado, o presidente e uma equipe, vendo os casos do que aconteceu aqui, até porque o Senar tem intenção de ajudar os produtores diretamente, e nós observamos que tem propriedades que ficou o solo totalmente bagunçado, mas ainda possível de usar, só que ela fica numa parte baixa e na parte alta tem um morro que está condenado pela Defesa Civil, que pode desmoronar a qualquer momento. Então, olha só que situação complicada desses produtores, né? Uns sem solos e outros com o risco de ter um desmoronamento sobre as suas propriedades. Situação complicada. Eu sei que quem está de fora, né? Desculpa, Tejão, eu devo estar no Rio Grande do Sul, porque nós estamos com um gabinete do mapa lá, né, de crise, para fazer todo esse trabalho do Ministério da Agricultura. Eu devo estar lá no mês de julho, porque nós vamos revezar, né? E é claro que falar de fora é simples, né? Mas tem coisas que são muito, muito básicas. E o Rio Grande do Sul, conhecendo o Rio Grande do Sul, pela tradição da agricultura e da força do produtor rural, da organização que tem no Rio Grande do Sul, que, né, Antônio, você sabe, Farsul, etc. O Rio Grande do Sul é exemplo de organização, de força da organização, movimentando a política, movimentando o crédito, movimentando a produção, que, assim, sinceramente, é uma oportunidade de conciliação agroambiental absolutamente única. Né? Você colocou. Exato. Uma área ambientalmente em risco, né? E uma área de produção logo depois. Esse é o mundo ideal para você conciliar isso. E ser de longo prazo, né? É possível que desse drama, dessa tragédia, surja aí algo que torne o Rio Grande do Sul mais efetivamente competitivo ainda, né? É o que esperamos. Nós estamos caminhando para os últimos 10 minutos aqui do nosso programa, e a conversa está numa profundidade e qualidade extraordinária. E, Letícia, gostaria que você fizesse aqui a sua observação de tudo que nós conversamos aqui, por favor. Primeiro, trazendo esse tema do Rio Grande do Sul, né, se a gente pode ouvir atentamente aí como dá para fazer essa recuperação e enxergar como uma oportunidade. Acho que não é fácil para quem está dentro do problema, mas realmente pode ser uma grande oportunidade. Mas a chuva deu uma acalmada, né? Pela previsão do tempo, o sol deve aparecer aí com mais força, né, Antônio? Para baixar um pouco mais essas águas das enchentes. E duas medidas que saíram aí nessa semana passada. Primeiro que a CNA, na verdade hoje, a CNA protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo da importação de arroz, né? Trazendo parte de inconstitucionalidade e pedindo a suspensão do primeiro leilão público da Conab, que será, a previsão é para essa quinta-feira. Então, eu não sei se você tem mais notícias sobre isso, Antônio, que é uma polêmica que a gente tem trazido aqui semanalmente, e também um anúncio do governo gaúcho que reduziu os impostos que incidem sobre a cesta básica, e isso valerá a partir de 1/7. Então, acho que são algumas novidades aí do Rio Grande do Sul, e sobre aqui, geral, seja um grande prazer aqui estar com vocês, né, ouvir um pouquinho da Embrapa Solo, aprender, e o grande potencial que tem o Brasil. Rumo ao evento do Rio, depois rumo também à COP. Eu acho que a Embrapa está fazendo um trabalho grande também em relação à COP, que deve ser destacado, né, que vai fazer toda a diferença. A gente tem que ter estratégias e saber como comunicar. E isso não deixar para a última hora. Temos tempo, mas estamos correndo, né, contra ele, para levar essa comunicação para o Brasil todo. Eu queria agradecer a presença do Polidoro e os ouvintes, o Antônio Tejon aqui. Obrigado, Letícia. E se prepare para o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, onde a senhora tem lá uma importante missão com relação ao material escolar, viu? Contamos com você lá também.
Bom, Antônio, por favor, vamos deixar o Polidoro fazer o fechamento. A Letícia acabou fazendo praticamente uma pergunta para você. E a tua visão, então, do nosso papo de hoje, por favor. Eu acho que essa é uma conversa das mais importantes, Tejon, porque, afinal de contas, o solo das propriedades é o maior patrimônio, é aquilo que os produtores compram, é aquilo que eles amam, é aquilo que eles produzem em cima, e como levam anos para produzir solos que atinjam níveis de produtividade que expressem o potencial das variedades que são plantadas. Então, não adianta cuidar, ter o melhor defensivo, o melhor fertilizante, a melhor máquina, a melhor variedade, se nós não tivermos um cuidado adequado também com os solos. Então, esse assunto, sem dúvida, ele é um dos mais importantes e mais relevantes para o futuro da agricultura brasileira. E que bom que nós estamos olhando através do Rio Mais Agro, uma janela para o mundo, por uma discussão sobre o agro, mas aqui no nosso país, trazendo as pessoas para cá, para verem a nossa realidade, para discutir com os nossos especialistas, e quem sabe voltarem para suas universidades, voltarem para suas casas com uma visão diferente, quem sabe daquilo que trouxeram quando chegaram aqui. Um evento, desejo que seja um evento de muita troca, de muito aprendizado, de muito contato, entre os pesquisadores e as autoridades que lá estarão, justamente porque solo é do interesse do nosso país, e termos uma agricultura agroambiental, que é a nossa realidade, mas claramente demonstrada lá fora, também é do nosso interesse. Então, parabéns, Polidoro, parabéns pelo trabalho, e que o Rio Mais Agro seja um sucesso. Muito bom. Com relação ao arroz, né, a gente tem comentado bastante aqui, e o Polidoro também, eu falei com ele, Polidoro, a história de importar, eu estava no Paraguai, quer dizer, os 80% que produzem lá vem para o Brasil, então importação, exportação faz parte do show, não é esse o problema. Eu acho que a comunicação está errada, a comunicação fazendo um saco, não está certa. Essa foi uma tremenda, é um erro lá. Eu não sei quem é o marqueteiro que inventou isso por lá, mas esse cara tem que levar um tapa na orelha. É uma grande besteira essa, tá bom? Aí vai, começa uma encrenca danada. Mas é isso, Antônio. Eu acho que os nossos amigos do Sul aí vão passar por um momento. Toda a tragédia, todo o drama, Antônio, é um drama. Ninguém fica igual como era, viu? Ou você melhora, ou você piora, e eu tenho certeza que a garra que esse povo gaúcho, que eu amo de verdade, esse povo gaúcho vai dar um show e vai fazer muito disso que eu acho que o Polidoro acabou aqui nos colocando nessa coisa do solo. Polidoro, para encerrar a tua palavra final aqui, com relação ao nosso encontro, Rio Mais Agro, 40 milhões de hectares, a tua mensagem final, por favor. Tudo número grande, né? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer para o Antônio da Luz que nos 70 anos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, nós produzimos o que é o alicerce da agricultura e do desenvolvimento e da preservação de recursos naturais que ficam sobre o solo ou sob o solo no Brasil. O Rio Grande do Sul tem um papel fundamental, porque, principalmente pela Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Maria, foram os pioneiros também em vários estudos fundamentais, sobretudo naquilo que eu falei, que é a importância de se acumular matéria orgânica no solo, né? Então, eu digo isso porque o Rio Grande do Sul tem conhecimento, tem massa crítica suficiente para só quem está no estado, isso em todos os níveis, fazer com que a recuperação, principalmente do meio rural do Rio Grande do Sul, seja uma virada, uma mudança completa em todos os níveis para voltar com sistemas de produção que são exemplares para o mundo e muito mais sustentáveis, econômicos e socialmente viáveis. Eu digo que o Rio Grande do Sul tem tudo para fazer isso. Então, não me preocupa a recuperação. Preocupava antes, né, durante a catástrofe. Agora é uma questão de tempo e esforço. É esforço e proveito, né, como se diz muito, e o Rio Grande do Sul sabe fazer isso.
E você e todos do Rio Grande do Sul se sintam convidados para o Rio Mais Agro. Nós convidamos, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul para que seja um dos governadores presentes, né? E a FASU é nossa convidada, todos os federados e tudo, todos os produtores rurais. O evento não é inacessível. Nós fizemos um evento com custo de inscrição, um esquema de hospedagem em hotéis na região do Recreio dos Bandeirantes, para que nós tenhamos os produtores rurais e os técnicos, as pessoas que fazem o jogo, né, no dia a dia, estarem conosco no evento. Senão, o objetivo não vai ser cumprido, porque é isso que dá eco, quem faz, falar, né? Isso é muito importante, e o Rio Mais Agro foi feito para isso. E sobre a questão das pastagens, tem um pano de fundo nisso tudo aí, que o Brasil, ele, na sua jornada, por conta da ciência não estar tão evoluída e também por conta de alguns erros estratégicos, nós geramos 150 milhões de hectares de pastagens, né, que estão por aí com algum nível de degradação, e 40 deles deveriam estar em alta produtividade e alta produção. Isso é algo assim que o Brasil está dizendo para o mundo assim: não adianta fazer barreira geopolítica, não adianta nos tratar como um país price taker, né? Um país fornecedor de matéria-prima para as grandes potências, que não é isso que vai acontecer no Brasil. Não é isso que está acontecendo há décadas, né? Então, o programa de pastagem é mais um movimento, né, estratégico para fazer com que a agricultura brasileira atinja o seu potencial, né? A agricultura, a pecuária, atinja o seu potencial. Isso iria acontecer de uma maneira ou de outra, nós só estamos acelerando, né? A verdade é essa, porque o Brasil vem recuperando pastagens há algum tempo. Nós vamos dar uma acelerada nisso, né? E eu deixo aqui todos os meus companheiros aí da ciência do solo à disposição de todos que estão ouvindo. Todo lugar que você vá no Brasil tem um cientista do solo lá, louco para falar, como eu, né, sobre solos e água, que esse casamento indissociável. Então, muito obrigado pela oportunidade. Polidoro, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Você tem uma mente brilhante, espetacular, ao lado de toda a turma da Embrapa, que eu admiro muito, cientistas brasileiros que deram esse salto. E acho que aqui o meu último comentário, aqui agradecendo a Letícia, ao Antônio, nosso irmão gaúcho, nesse momento, é que nós temos que usar mais os verbos no presente e menos verbos no futuro. Porque você vai num debate, num evento com líderes, e eu ouço muito, deveremos fazer, precisaremos, não sei o quê, muito verbo no futuro. E a gente, ao olhar só o verbo no futuro, a gente deixa de colocar um foco no presente. E o presente brasileiro é um presente, como você bem coloca, Polidoro. Nós realizamos coisas espetaculares aqui e a gente parece que está sempre devendo. Nós não estamos sempre devendo, não. Nós realizamos no presente. E, Antônio, nós vamos realizar um presente espetacular nesse mundo do Rio Grande, e eu encerraria dizendo: o Rio Grande nunca precisou tanto do Brasil como hoje. Porém, o Brasil nunca precisou tanto do Rio Grande como hoje. Grande abraço, muito obrigado, gente. Um abraço.